Olá, amigas e amigos que visitam o nosso canal com o lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Com o lápis na mão, uma maneira gostosa de visitarmos os textos de Allan Kardec para conhecermos melhor os princípios da doutrina espírita e o pensamento de seu organizador. Hoje, dando sequência a nossos estudos, vamos refletir sobre o artigo Manifestações de Espíritos, resposta ao Sr. Viennet por Paul Augu, da revista de fevereiro de 1858. Se você não assistiu a nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima, e por ele você pode acessar nossos estudos anteriores e outros estudos feitos por nós, sempre sobre a doutrina espírita e o pensamento de Allan Kardec. Muito bem, deixa eu colocar aqui na tela, na nossa revista Espírita Digital, o nosso texto de hoje, e vamos analisá-lo juntos. Vamos lá. O artigo de hoje é um artigo curto, seguido de uma última publicação do mês de fevereiro de 1858, um artigo dirigido aos leitores da Revista Espírita, assinado por Allan Kardec. Acredito que nós vamos poder analisar esses dois últimos artigos do mês de fevereiro, fechando, então, as publicações desse mês. Muito bem. Kardec vai comentar para nós a resposta dada por Paul Augu, que ele define como um adepto sincero e esclarecido da doutrina espírita. A resposta que ele dá ao Sr. Paul às agressões sarcásticas de um certo Sr. Viennet. Antes de falarmos sobre as agressões rebatidas pelo Sr. Paul, vamos dizer que ele foi considerado o primeiro defensor da doutrina espírita. Era um intelectual francês da sua época, um grande poeta, e foi um grande trabalhador das primeiras horas do espiritismo. Ele conheceu Kardec no lançamento da primeira obra, o Livro dos Espíritos, naquela brochura Princípios da Doutrina Espírita, que foi publicada em 18 de abril de 1857. E ele dizia que a leitura dessa obra calou profundamente em sua alma, todas as dúvidas em questão sobre o significado da existência humana e sua pequenez diante da eternidade. Importante e bonito isso, não é? Acabaram as dúvidas que ele poderia ter sobre o significado da existência humana e a sua pequenez, a pequenez dessa existência atual, quando a gente pensa na eternidade. E quando os materialistas da época tentaram ridicularizar a recente doutrina espírita, e principalmente através desses opúsculos que foram criados pelo Sr. Viennet, não é? Ridicularizando a doutrina espírita, então o Sr. Paul responde ponto a ponto aos ataques e relata ainda, isso é muito importante, o surgimento de uma nova ciência que iria revolucionar
o conhecimento do invisível. Eu chamo a atenção de vocês para essas observações feitas à época, porque muitas vezes nós, nas obras da doutrina, que vieram depois, já estabelecendo princípios e tudo mais, nós não encontramos registro dessas primeiras reações à doutrina espírita nascente, às novas notícias, a essa nova ciência, como dizia o senhor Ogui, que revelava, revolucionaria, melhor dizendo, o conhecimento do invisível. Muito bem. E quando Kardec, então, sai em defesa do senhor Paul, esse novo discípulo que defendia as ideias da doutrina, Kardec, então, publica esse artigo na Revista Espírita de fevereiro de 1858, onde ele vai comentar exatamente as lutas travadas pelo senhor Paul através do seu trabalho, né, de rebater as críticas feitas. Muito bem, vale dizer que nós procuramos algumas referências para ver quem seria esse senhor Viennet, mas não encontramos referências, a não ser no próprio artigo o que foi comentado por Kardec. E Kardec, então, nos fala sobre a falta de argumentos sólidos na crítica de Viennet. E é bem interessante esse posicionamento de Kardec nesse artigo. Ao invés dele comentar as críticas feitas por Viennet, ele se detém na análise da argumentação usada pelo senhor Paul. Essa argumentação, nós vamos ver então, a análise de Kardec se baseia no fato de que a autoridade da doutrina espírita se baseia em pontos capitais para explicar os fatos constatados. A gente lembra a observação dos fatos e a análise das consequências. Da análise das consequências, Kardec foi percebendo os pontos capitais da doutrina espírita. Quais? A existência de espíritos, provando a imortalidade da alma e a preservação da individualidade após a morte do corpo físico. E ainda a possibilidade da relação desses espíritos não mais encarnados com os homens encarnados. A autoridade da doutrina se baseia, diz Kardec, em bases sólidas, ele repete, fugindo às ideias sistemáticas ou aos preconceitos vulgares. Lembram do espírito de sistema, comentado anteriormente? Contrapondo, então, e sempre com a ciência, as argumentações de Viennet, que tentava ridicularizar os fenômenos para desqualificá-los. Kardec diz que o senhor Paul rebate a argumentação feita por Viennet de que os adeptos da doutrina espírita seriam cérebros desequilibrados. E ele faz isso, diz Kardec, com uma dignidade de linguagem, sem pretender convencer o seu interlocutor. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós, no trabalho sério de propagação da doutrina espírita, a nossa maneira de fazer, nós queremos convencer o outro das nossas ideias. Isso, de alguma maneira, até traduz um convencimento nosso, não é? Uma prepotência nossa, de achar que o outro vai
entender que as nossas ideias são as melhores, nós não somos donos da verdade. Então, é sempre importante nós dizermos, é assim que eu compreendo a doutrina espírita, foi assim que Kardec colocou, daí a importância de conhecermos o pensamento de Kardec. A análise feita por Kardec nos mostra essa autoridade da doutrina espírita baseada em fatos comprovados. Então, sem tentar convencer o interlocutor, Kardec diz, isso não tem a menor importância, o trabalho estava sendo feito, e ele usa uma expressão, uma metáfora bonita, quando ele diz assim, porque as sementes, as ideias novas, sementes, estavam espalhadas e não seriam perdidas, porque seriam lidas e entendidas por outras pessoas com proveito, né? Kardec diz que ele não vai fazer nenhuma crítica à argumentação utilizada pelo senhor Ogui, mas ele aprova essa argumentação, ele diz, embora sinta falta de um pouco mais de clareza em suas demonstrações e de método na ordenação das matérias. Isso é Kardec, né? Conhecer o pensamento de Kardec, a sua preocupação com a clareza nas demonstrações e no método utilizado na ordenação das ideias. E aí a gente quer lembrar a vocês, lá na introdução, não é? No final, o final, Lígia, exatamente, o final, a parte final da introdução, em janeiro de 1858, quando Kardec coloca para nós em uma nota a introdução, não é? Os pontos, olha lá, a ordenação das matérias, ele ordena para nós, volta lá na introdução, e você vai ver que Kardec ordena para nós, não é? As matérias que ele vai querer abordar em seu trabalho de demonstração da doutrina espírita. E ele, então, vai colocar 10 pontos para nós, não é? E nós vamos perceber, estudando a doutrina espírita, como esses pontos que ele coloca como importantes, eles vão sendo observados. Por exemplo, nessa leitura dos artigos de janeiro e fevereiro, que nós terminamos hoje, nós observamos exatamente a preocupação de Kardec com a demonstração daquilo que está no primeiro ponto, desses 10 pontos que ele ressalta, quando ele diz da preocupação de demonstrar, esclarecer, explicar as manifestações materiais ou inteligentes obtidas em reuniões a que estiveram presentes. Esse é o cuidado de Kardec, e ele começa o seu trabalho exatamente por esse primeiro ponto. Muito bem. Terminamos assim esse primeiro artigo, e no artigo seguinte, que fecha, como dissemos, o mês de fevereiro, nós vamos ver Kardec agradecer aos leitores. Ele agora se dirige diretamente aos leitores da Revista Espírita para agradecer, porque nesse momento, nessa nota final da introdução, Kardec solicita que sejam enviadas para ele, não é? Ele se pede que sejam enviadas comunicações, não é? Que possam demonstrar a existência dos espíritos e que sejam também enviados fatos
né? Que seja compartilhada com ele a experiência dos leitores. E aqui ele vai se dizer grato pelas comunicações que lhe foram enviadas sobre diversos assuntos dos estudos feitos. Ele diz que ele atende ao que ele havia se comprometido de não publicar o nome dos remetentes, a não ser que tenha autorização formal para tal, e ele destaca, então, os temas de seu interesse, de pesquisa, temas voltados, exatamente como dissemos, para as manifestações materiais e inteligentes. Nessa resposta aos leitores, ele justifica a dificuldade de responder diretamente a cada um, não é? Destacando a importância das contribuições para esclarecer pontos que ele talvez não tivesse percebido, que não ficaram bem esclarecidos, pontos que ficaram mal compreendidos e que necessitavam de um maior desenvolvimento para serem melhor compreendidos. E termina ressaltando a importância da Revista Espírita como um instrumento de troca com os leitores, onde ele vai procurando responder de maneira natural a todos, não é? Beneficiando também aqueles que, embora não tenham estabelecido esse diálogo mais direto com ele, vão ler a Revista Espírita e participar dessas reflexões, assim como nós fazemos. Vale lembrar que esse foi o método de Kardec em todo o seu trabalho. Tá? A organização das questões do Livro dos Espíritos foi feita assim. Das mensagens recebidas, ele foi percebendo aquelas tantas que tocavam no mesmo ponto, mostrando para ele que aquele tema ou aquela abordagem trazida pelos espíritos em resposta aos questionamentos eram importantes, né, na compreensão do fenômeno espírita. Assim, ele organizou o seu trabalho com método e com muito cuidado para esclarecer, sempre que necessário, todas as dúvidas, diante de uma ciência nova, que, como dizia o senhor Paul em suas considerações, não é? Essa ciência iria revolucionar o conhecimento do invisível. Muito bem, nós chegamos assim ao final do estudo dos artigos do mês de fevereiro da Revista Espírita de 1858. Na semana que vem, e aí nós já vamos antecipando para você ir fazendo a leitura, Kardec vai abordar agora um novo tema. Ele vai falar sobre a pluralidade dos mundos, no primeiro artigo da Revista Espírita de março de 1858. E a gente agradece a você pela companhia em nosso estudo de hoje, pela visita ao nosso canal, desejando que você tenha um dia de paz, muita paz. Que haja paz na sua casa, em sua família, que haja paz em seu espírito, que haja paz em sua vida. Esperando encontrar você na próxima semana para mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Até lá, então.